Agora, não só a esquerda está nesse jogo sujo contra os direitos humanos. Que triste ver que a eleição da presidência da Câmara está fazendo com que virem moeda de troca. Por quê? Arthur Lira, Hugo Mota, Antônio Brito, Elmar Nascimento estão mais preocupados com a sucessão na presidência do que com corrigir essas injustiças. Isso é revoltante. Políticos oportunistas criaram um plano ardiloso, um jogo sujo para utilizar como barganha na eleição do próximo presidente da Câmara. Os parasitas recorreram a artifícios para encerrar a sessão da CCJ e permitir que o aliado de Arthur Lira negociasse sua eleição para a presidência. Uma tática repugnante que revoltou Júlia Zanata, Gilson Marques e Marcel Van Hatten, que desceram a lenha nos vermes oportunistas que estão dispostos a tudo para assumir o comando da Câmara. Veja. Vamos ouvi-la. Formulo questão de ordem com base no artigo 86 do Regimento Interno, que determina que o presidente deve organizar a ordem do dia em conformidade com a agenda mensal, prevista na linha S do inciso 1 do artigo 17, presidente, em observância ao artigo 83 e ao inciso 3 do artigo 143, a qual deve ser publicada no Diário da Câmara dos Deputados e distribuída até a semana anterior à sessão correspondente. Repito aqui, o início dessa sessão no plenário foi um boicote à nossa pauta da anistia na Comissão de Constituição e Justiça. Acabei de receber a informação do Fraga, que estava presidindo, e que determinaram que ele iniciasse a sessão naquele exato momento, sem sequer termos uma pauta. Vivemos um cenário de completa imprevisibilidade na Câmara dos Deputados, o que prejudica de forma significativa o trabalho parlamentar. A ausência de previsibilidade sobre a pauta, as proposições que estarão na ordem do dia e as urgências que serão apreciadas impede que os parlamentares possam propor soluções efetivas para o país. Ninguém aqui sabe do que se trata esse projeto, a não ser os amiguinhos do rei que sabem o que vão para a pauta. Então, o projeto, de fato, pelo que estão falando, é bom, mas nós não tivemos tempo. Repito, iniciaram essa sessão somente para boicotar o nosso projeto de anistia, que vai tirar pessoas inocentes da cadeia e da persecução do Estado contra elas, de um Estado perverso. Não há tempo hábil para uma análise aprofundada, presidente, do que estamos tratando aqui. Além disso, o clima de tensão crescente entre os poderes da República é agravado pela conduta autoritária do ministro Alexandre de Moraes, que, ao agir de forma tirânica, tem posto em risco os avanços democráticos conquistados no Brasil. Por isso, presidente, é um absurdo o que estamos vendo aqui hoje. Uma maneira de boicotar a pauta mais importante desse país. Porque quando temos inocentes livres e sendo perseguidos pela justiça, não há justiça, não há liberdade, não há democracia, não há Estado democrático de direito. E eu vi pessoas hoje que eu sei que acham injusto o que aconteceu no dia 8 de janeiro, após o dia 8 de janeiro, votando obstrução na CCJ só porque estão fazendo negociatas para a presidência dessa casa, que é lá no ano que vem. Lá no ano que vem. Então querem o nosso voto nos tratando como lixos. Tratando as pessoas, não os deputados, os inocentes como lixos. Querem o nosso apoio? Vão ter muito apoio. Fiquem tranquilos. E deputada Júlia Zanata, nesse momento, essa presença recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência. Presidente, eu escutei atentamente a deputada Júlia e digo que ela é uma das pessoas que me motiva, porque nós estamos a tarde inteira lutando contra as pessoas que não só querem soltar os bandidos, dizer que vítima da sociedade são ladrão de celular,
Mas agora eles querem manterem presos com 17, 18 anos, por vários meses, pessoas que escreveram com o batom, pessoas que se manifestaram. E eu não estou dizendo que não há culpados na manifestação do dia 8. O que eu estou dizendo é que eles precisam ser julgados em primeira instância, com direito a recurso, que eles precisam ser condenados, caso for justo, por depredação, por dano, por agressão, atentado ao Estado de Direito, 17, 18 anos. E aí, nós durante a tarde, tivemos várias votações, deputado Gilvan, inclusive com 35 votos favoráveis à nossa e 0 para a esquerda. Isso é como se fosse essa sessão de hoje, presidente, como se nós estivéssemos ganhando de 2, 3 a 0 nas votações, nas discussões, na razão, no argumento, e aí o dono do parquinho vai lá e apaga a luz. Foi isso que aconteceu na data de hoje. Ele é dono do parquinho, foi lá e apagou a luz. Ou é coincidência que a sessão começa às 5 horas da tarde, com pauta feita de inopino, que a maioria sequer sabe o que viria hoje, só para não votar algo importantíssimo, que é a anistia. Ah, Gilson, mas a anistia não é justa sempre. Ora, condenar 17, 18 anos é justo? Condenar à morte o Clesão, que ficou aguardando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e não o fez, morreu antes da decisão? Isso é justiça? Aliás, um impeachment contra a decisão que afetou todos os brasileiros a se privar de informação no Twitter também é objeto de impeachment protocolado ontem no Pacheco, que infelizmente e como de costume ensaboou a receber importantes argumentos dessa casa e da outra ali do lado. São por esses motivos que nós vamos obstruir agora, hoje, enquanto não derem valor e respeito a esses parlamentares e à população brasileira. Obstrução. Eu, até agora, não estou conseguindo acreditar no que eu vi acontecer há pouco na Comissão de Constituição e Justiça. Se já não houvesse motivos para a oposição estar em obstrução, em virtude da demora em pautar o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado da República e da instalação da CPI de abuso de autoridade aqui na Câmara dos Deputados, agora, senhor presidente, vimos algo absolutamente abjeto. Os perseguidos políticos do Brasil, cuja anistia seria discutida, votada e talvez até mesmo aprovada no dia de hoje na CCJ, estão sendo utilizados como moeda de troca para a eleição da presidência da Câmara. Quem disse isso, aliás, foi meu colega do PSOL, o deputado Chico Alencar, que corretamente, por muitas vezes, assim como eu, tem cobrado que as sessões iniciem mais cedo. Mas hoje, senhor presidente, às 17 horas e 30 minutos, quando em geral inicia a ordem do dia às 20, 20 e 30, às vezes às 9 da noite, às 17 horas e 30 minutos, abre-se a ordem do dia, o que não acontece sem a ordem do presidente Arthur Lira, e encerra-se assim a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, sem sequer termos avançado suficientemente para que a esquerda, que não tem compromisso com direitos humanos, não tivesse pedido vista daquele projeto. Teria sido um avanço. Batalhamos muito, enfrentamos a obstrução daqueles deputados Zucco que dizem defender direitos humanos, mas só enxergam adversários ou aliados políticos. Porque quando é direito humano de quem é adversário, eles não enxergam seres humanos. Em relação ao 8 de janeiro, ou qualquer perseguido político, eles veem mais ou menos como os nazistas diziam que a oposição tinha que ser vista.
como ratos, como vermes. Aliás, até aos ratos e aos vermes a esquerda dá mais valor do que aqueles que estão no outro lado do corredor político. Agora, não só a esquerda está nesse jogo sujo contra os direitos humanos. Que triste ver que a eleição da presidência da Câmara está fazendo com que virem moeda de troca famílias que sofrem a dor de presos injustamente, mães afastadas de seus filhos pequenos. Por quê? Arthur Lira, Hugo Mota, Antônio Brito, Elmar Nascimento estão mais preocupados com a sucessão na presidência do que com corrigir essas injustiças. Se não estivessem os quatro mais preocupados com isso, esse projeto já estaria pautado, não na CCJ, mas aqui no plenário, porque a gente sabe a força que eles têm. E aí eu pergunto à oposição: vamos deixar que sejamos utilizados neste momento para uma eleição à presidência da Câmara, em que se usa como moeda de troca perseguidos políticos, vítimas de abusos de autoridade, que sofrem até mesmo a dor da perda de um pai? Vamos aceitar que esta seja a moeda de troca? Eu sugiro, e aqui é em nome próprio, não como vice-líder da oposição, mas agradeço ao deputado Felipe Barros pela oportunidade de aqui me pronunciar. Eu entendo que a oposição deve ter o seu candidato à presidência da Câmara, uma vez que nenhum dos três nomes postos, ou do presidente da Câmara que tem interesse direto na sua sucessão, nenhum desses 4 deputados federais até o momento demonstrou de fato compromisso com os perseguidos políticos. Arthur Lira não instalou até hoje, deputada Bia Kicis, a CPI do abuso de autoridade, que tem as 171 assinaturas. Não pautou até hoje aqui no plenário, como poderia, o projeto da anistia, que, diferentemente do que dizem os mentirosos da esquerda, não anistia não. Quem cometeu crimes, basta ler o artigo 2º. Anistia aqueles que estão sendo perseguidos sem nada ter depredado, sem sequer ter estado no local dos acontecimentos, no dia 8 de janeiro, e não só os do 8 de janeiro. Eu, portanto, conclamo meus colegas da oposição, do PL, do Novo e de outros partidos, que nos libertemos dos jogos políticos e artimanhas daqueles que têm compromisso apenas com o poder e a busca do poder pelo poder, e não compromisso com o povo brasileiro, em especial o sofrido, o cuspido pela esquerda, que não é a favor de direitos humanos, porque enxerga nos seus adversários pessoas que sequer têm a condição de se sentirem humanas ao serem colocadas frente a frente com representantes dessas ideologias nefastas. E o que é de interesse dos políticos é pautado rapidamente para criar uma estrutura, um comitê gestor que vai administrar o dinheiro alheio, vai ser o responsável para dividir, é rapidinho. Para se alterar a Constituição, para se tributar mais, é rapidinho. Mas agora, para deliberar numa comissão um processo de anistia, ficamos a tarde inteira combatendo a obstrução da esquerda. E coincidentemente hoje, logo hoje, foi chamada a ordem do dia com pauta divulgada 4 minutos antes. E aí os parlamentares são obrigados a vir quando vem, porque é online, dá para só colocar o dedo. Aliás, basta só colocar o voto no celular. Precisam jogar uma moeda e decidir o seu voto.
Conversei agora com 2 ou 3 deputados e disse, justo, o que é agora? O que vai ser votado agora? Porque não se sabe. O que se sabe é que essa sessão e essa pauta, ela tem específica vontade de emperrar uma votação na CCJ. Por quê? Para quem está ouvindo, quando tem sessão plenária, as comissões não podem trabalhar. E foi convocado para não votar o processo de anistia na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem voto lá, se usa de artifícios para impedir o trabalho alheio. É sempre assim. Quem não tem talento tem equipamento. Quem não ganha no jogo quer ganhar comprando o juiz, comprando o zagueiro ou fazendo pressão indevida com a justiça ou com a torcida. A revolta dos deputados é justificada. Essas manobras são sórdidas. Essas pessoas só almejam poder e nada mais. É por essas e outras que o nosso país é essa bagunça.